alguma coisa. Bom, então, boa tarde. Vamos começar retomando, situando, né, onde nós estamos. Nós estamos finalizando o módulo 2, né, que é o módulo sobre sociedade. Tem ainda algumas sugestões aqui Tinha uma sugestão de texto, mas eu achei melhor a gente se demorar no texto do Ottaviani, o Língua e Sociedade, porque eu observei que vocês não tinham ainda terminado de ler, né? E temos aqui um documentário também, que eu proponho que ele seja visto nessa semana do feriado, tá? A gente pode, inclusive, montar um outro fórum conversando sobre os dois vídeos. O que está sugerido para hoje, que é o vídeo que tem uma entrevista com a professora Nuhid El-Hanan sobre os palestinos nos livros escolares de Israel, e o seguinte, que é da artista Elisa Capai, que é intitulado No Devagar Depressa dos Tempos, que é um documentário sobre as mulheres numa cidade, na cidade de Guaribas, no Piauí, como a política pública do Bolsa Família modificou o cenário do cotidiano dessas mulheres, né? Ela fez, é um trabalho independente, ela não teve financiamento para fazer esse trabalho, e os dois são curtos, né? O primeiro tem 28 minutos e o segundo tem 25. Eu acho que a gente podia não ter texto esses dias, vocês aproveitariam também para descansar, e eu posso montar aqui um fórum, e no decorrer dos dias vocês entram lá e comentam. Posso, inclusive, colocar como pergunta para ficar aberto. Eu acho que isso é mais interessante, porque aí vocês visualizam, não fica uma coisa voltada só para mim, tá? E aí, depois disso, nós programamos aqui, então nós não teremos aula, acho que a gente já combinou, já tivemos essa conversa semana passada, na próxima semana, vocês, então, se dedicariam, né, descansariam, claro, assistem esse documentário, né, então não tem texto, e nós nos encontraríamos na semana seguinte, que já é a última, acho que já é a última semana, né, gente, de fevereiro, esse mês passa muito rápido, e a gente programou de nos encontrarmos nos dias 24 e 26. Não foi isso? Foi isso que ficou? Vocês entenderam isso? E aí, na semana seguinte, nós teremos 2 encontros. Eu estou fazendo isso com as 2 turmas. Porque aí a gente ganha tempo, né? De seguir, para que quando chegar lá no final não ficar muito, não ter acúmulo, não ter, né, não precisar correr, né? A gente faz as coisas com bastante tranquilidade. Aí na semana seguinte, né, depois do carnaval, nós já já entraríamos no módulo 3, que é saber social, né? Nesse fórum, eu quero principalmente percorrer com vocês com a discussão o que é a sociedade, né? Ou como é vista a sociedade para os autores clássicos, né?
O que é a sociedade, como é que o Marx lê a sociedade, como é que o Durkheim lê a sociedade, o George Simmel, o Max Weber, o Gabriel Tardi. É óbvio que uma disciplina introdutória vocês não conseguirão ler tudo sobre esses autores, né? Então, são sugestões de pequenos textos. E, claro, eu aconselho, né, que vocês. A gente vai realmente trabalhar em equipes, né? Vocês entram aí em contato, como vocês têm o grupo do WhatsApp, acho que isso não é difícil de organizar. Então, trabalhando juntos, sempre pensando numa em observar um pouco da biografia do autor e qual o trabalho que ele fez, né, que obra. E aí, em cada módulo, eu faço uma sugestão de texto, né? E aí, eu acho que a gente poderia já deixar agendado aqui porque a gente só vai se ver agora no dia 24. Então, poderia já ficar agendado aqui o primeiro e o segundo grupo, né? O primeiro grupo já seria sobre Marx, e aí vocês podem se nortear da seguinte forma, né? Eu coloco, inclusive, no programa, né, que está aqui como 3.2, o que é uma sociedade? Essa podia ser a pergunta. O que é uma sociedade para o Marx? O que é uma sociedade para o Max Weber? Né? Essa podia ser a pergunta norteadora da apresentação, para não se perder muito, não ficar falando um monte de coisa, querer dar conta da obra inteira, porque não precisa, vocês não têm necessidade de vocês darem conta da obra toda, né? Mas conhecer minimamente quem são esses autores, aí eu sugiro realmente uma pesquisa extra, assim, de biografia. No caso do Marx, tem aqui uma sugestão de texto, que é a introdução ao pensamento do Marx, feita pelo Ottaviani, no livro, na coleção Grandes Cientistas Sociais. O texto central poderia ser esse. Se o grupo conseguir ler o segundo, seria ótimo, porque no segundo ele fala da relação da produção da sociedade, né, e a relação disso com a produção de consciência, né, que é um ponto central na reflexão do autor. Então, eu sugiro que a gente trabalhe, pelo menos aí, aqui tem um grupo bem pequeno, mas a turma é um pouquinho maior, né? São pelo menos, acho que 20 alunos. Então, a gente podia ter pelo menos uns 3 a 4 alunos em cada grupo. Eu vou abrir aqui para ver como é que está a lista de vocês, a última, que teve reajuste. A última. Minha última lista aqui tem 23 alunos. Então, a gente poderia mais ou menos ir nesse caminho, né? De uns 3, 4 alunos por autor. E aí eu queria que vocês, então, fizessem aí já uma escolha, né? De quem vai apresentar o Marx e quem vai apresentar o Max Weber, né? Que são os dois primeiros que ficaria para o dia 24 e para o dia 26. Se a gente organizar direitinho, mais ou menos na metade do mês de março, a gente já tem feito essa discussão dos clássicos,
e a gente parte para a preparação do trabalho final. Explicar o que, Jaílis? O que exatamente? Explicar a apresentação dos autores? São as próximas aulas, a aula do dia 24 e a aula do dia 26, que nós vamos discutir o Marx, o Karl Marx, isso está no módulo 3. Eu sugiro que vocês abram o programa, né? Vocês têm o programa perto de vocês, porque senão realmente vocês se perdem. Depois do carnaval, não tem aula semana que vem, a gente vai entrar no módulo 3, né? Aí no módulo 3, o primeiro autor é o Karl Marx. Eu tenho duas sugestões de texto aqui, e vocês podem também fazer uma pesquisa biográfica, né? Sobre o Marx. Então, e vocês não ficarão sozinhos, né? Então, não tenham receio. Eu vou preparar minha aula, as minhas anotações. A gente faz, eu acho que a gente podia começar, inclusive, com vocês fazendo a apresentação, a discussão. Em seguida, eu faço as minhas considerações. Então, a gente vai trabalhar junto. Eu só acho que essa dinâmica de vocês também falando, vocês realmente se obrigam a trabalhar junto comigo. Eu não fico aqui, como tem sido desde o começo, desde o início de dezembro, eu trabalhando sozinha, no sentido de ficar a maior parte do tempo falando, né, construindo um raciocínio, né, colocando questões, reflexões para vocês. Nesse terceiro módulo, né, nós trabalharemos juntos. Vai ser uma conversa um pouco mais direta entre nós, né, de interação mesmo. Vocês também produzindo conhecimento e a gente refletindo juntos. Então, eu já vi aqui que Vitória quer ficar com o Marx. Poderia ter mais alguém, né? Ela não dá para eu... Eu posso ficar também, professora, junto com ela. Você não estou te vendo. Brenda. E o Caio também colocou agora no chat que ele também tem interesse. Certo. Então, só explicando de novo, o que eu tenho aqui, né, como sugestão, não sei se vocês estão com o programa. No livro Grandes Cientistas Sociais, feito sobre o Karl Marx, tem, deixa eu ver se ele está aqui perto de mim, não tá? Nesse livro aqui. Eu vou colocar o PDF para vocês. Aqui dentro tem uma introdução, é uma introdução muito boa, do professor Ottaviani, que vocês já estão lendo algo sobre ele que fez a introdução do livro. E ele comenta como um pouco sobre a vida, sobre os trabalhos do Marx, os trabalhos da juventude, os trabalhos mais maduros, né, do autor, e em seguida tem uma sugestão de texto do próprio Marx, que é uma espécie de recorte de algumas das suas obras, né, da ideologia alemã, é reproduzido, né, e traduzido em português, onde ele fala da produção da sociedade e a relação e a produção da consciência, né? Então, eu sugiro essas duas partes, né? Como sendo três pessoas, vocês podem, inclusive, se dividir, né? Para discutir. E aí, não se preocupem também, a gente tem que explorar tudo. Não. Vejam quais são os aspectos centrais da discussão, né? O que dá. E também não se sintam na obrigação de, eu preciso eu vou lá no autor e agora eu faço uma mega reflexão sobre a própria sociedade onde a gente vive. Não, se preocupem em ler o texto, tá? Ler o texto e entender bem o texto. Se conseguirem desdobrar para pensar aspectos da nossa própria sociedade e tal, ótimo, mas não se sintam na obrigação, né? O que importa é vocês lerem e lerem bem o texto, tá? E trazer
os pontos que vocês considerarem principais. E aqui nós conversamos juntos, né? Então, vocês também não vão ficar sozinhos. Bom, eu tenho 3 pessoas para o primeiro texto. E para o segundo, porque aí a gente fecha a semana. Vou organizar lá no Classroom daquele jeito que tá, né, a sequência direitinho. Vou postar o fórum que eu estou propondo para os próximos dias, para que vocês entrem lá e assistam os documentários, e vou já inserir o material. O segundo é o Max Weber. Max Weber, inclusive, talvez eu faça um movimento aqui. Acho que eu vou deixar vocês escolherem. O Max Weber, eu proponho a. Eu vou botar o livro todo, esse aqui. O texto que é também biográfico, que conta um pouquinho sobre ele. E aí tem 2 textos. Um que chama Ciência como Vocação, e um outro que é um livro que é bastante conhecido do Weber, que chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Não precisa ler todo, obviamente, né? Capítulo 1, no máximo até o capítulo 2, já é o suficiente para compreender um pouco o que ele tá dizendo. Então, Juliana. Quem mais? Aqui, se ficassem 4 pessoas, seria ótimo, porque todos poderiam ficar com a biografia, conhecer, ler a biografia, obviamente, e se dividirem, né? 2 leriam Ciência como Vocação e 2 leriam essa parte da ética protestante. São textos diferentes, mas eu acho que como aqui é uma disciplina introdutória, é interessante vocês saberem o que o Weber pensava sobre ciência. É uma conferência, inclusive, então é um texto tranquilo de ler. Jaires. Alguém mais? Vocês podem depois consultar lá no WhatsApp mais 2 pessoas e me avisarem disso. Vocês podem me mandar um e-mail com os 2 últimos nomes. Porque aí a gente começa a aula de hoje. E aí? Gente, não adianta assim, eu não vou dizer o nome agora e tal. De alguma forma, vocês vão acabar tendo que entrar aqui nas discussões, né? Professora, tá conseguindo me ouvir? Sim. Caiu aqui. Então, só para confirmar, ficou eu, a Brenda e a Vitória para o dia 24, para a gente trazer apontamentos sobre esse texto que você vai colocar o PDF, né? Uhum. É isso, né? É isso. E aí, tem alguma metodologia específica? Tem alguma. Ou a gente traz mais uma discussão mesmo, assim, né? A partir do que a gente achou mais interessante. Eu prefiro que vocês tragam uma discussão, mas assim, não sou nada contra de querer montar alguma coisa, apresentar alguma coisa aqui. Os alunos adoram, vocês adoram PowerPoint, né? Eu não sou muito fã de PowerPoint, não. Mas se vocês quiserem fazer, bota aqui, se ficarem mais tranquilos com isso,
É que eu, desde pequenininha, sou muito voz e violão, sabe? Então, em sala de aula, eu sou assim, em congressos, eu chego, dou o meu recado, vou embora. Então, Entendi. mas se quiserem fazer, podem ficar à vontade, Não, né? eu vou conversar, eu vou conversar com as meninas, como é que a gente pode fazer. Era mais perguntando assim para entender exatamente o que é que você está pedindo. Então é mais uma discussão sobre a partir desses textos que você está Sim, indicando, né? as questões centrais, o que for, Pronto. precisa entrar assim nas minúcias, nossa, eu tenho, né, ai, o cara Uhum, disse, eu tenho que entender os meandros desse conceito. entendi. Inclusive, eu coloquei aqui, tem uma pergunta no tópico 3.2, é uma sociedade? Então, coloquem essa como a pergunta central para a apresentação de vocês. O que é uma sociedade no pensamento do Karl Marx? Né? Como se organiza uma sociedade? O que é uma sociedade para o Max Weber? Ou como a gente pode ver a sociedade a partir da perspectiva do Max Weber? Entendeu? Que essa pergunta seja a pergunta norteadora da apresentação de vocês. Acho que assim fica mais fácil, dá um pouco, já dá realmente um caminho, né? Não precisa ficar falando de tudo. Não, o que que ele entende? Como é que a sociedade funciona? Quais são as coisas que precisam ser observadas? Quais as críticas que ele faz à sociedade do seu tempo, né? Vamos tomar, porque esse é o módulo, né? E na verdade a gente continua naquela mesma rotatividade que a gente estava, de que os módulos eles dialogam entre si. Linguagem o primeiro, sociedade o segundo, saber social, ou seja, produção de conhecimento sobre a sociedade, o terceiro. E nós vamos estar indo e voltando, né? Lembrando dos autores anteriores, do que já foi discutido, fazendo essa costura entre os módulos. A ideia é um pouco essa, né? E essa ideia dos módulos, gente, é muito porque esse curso está sendo dessa maneira, né? Ministrado dessa forma, virtual. Talvez se a gente estivesse no presencial, a gente podia estar um pouco mais tranquilo, mais sossegado, lendo as coisas. Normalmente, quando eu estou dando aula no presencial, como a gente tem realmente a carga horária completa, dá tempo a gente assistir filme junto, daria tempo a gente assistir documentário junto, ter uma aula só para o documentário e em seguida, a segunda hora, discutir o documentário juntos, mas infelizmente aqui tem que ser nesse, né, formato, e o que dá para fazer é isso, montar uma estrutura que a gente esteja o tempo todo fazendo com que ela dialogue. Até para que vocês saiam da disciplina com um conteúdo legal, tenham assimilado coisas que a disciplina tenha acrescentado na vida de vocês, porque essa disciplina de introdução à sociologia para os outros cursos, ela tem esse objetivo, que vocês agreguem algum conhecimento que a gente traz aqui no programa na vida de vocês. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma. Não me interessa muito que vocês saiam daqui. Eu li o Capital inteirinho na disciplina de introdução à sociologia. Me interessa muito mais que a disciplina ela tenha agregado a vida de vocês e agregado a formação que vocês escolheram, né? De que, de alguma maneira, o que está sendo discutido aqui ressoe na vida de vocês, faça sentido. Eu acho que isso é muito mais importante, né? Sobre a questão da nota. A nota, eu acho que eu já tinha falado sobre isso, né, Lorena? Eu posso voltar aqui. Eu falei participação, né? Fórum, chat e apresentações aqui. Isso faria parte de uma nota, seria de 0 a 5, a participação de vocês. Nós faremos um trabalho escrito, que eu, inclusive, já disse, a gente
vai marcar ainda, mas provavelmente para março, que seria também, eu tinha pensado inicialmente em dois, mas eu estou revendo isso daqui, eu acho que poderia ser apenas um, principalmente se vocês continuarem nesse ritmo de participar aqui das apresentações e a participação nos fóruns. A gente já teve um, e eu sei que estou em dívida com vocês, preciso entrar lá e fazer os comentários, né? Mas realmente a semana foi assim, eu não estou nem vendo a semana, mas eu vou entrar, vou comentar um a um, né? Não se preocupem. E vou trazer as discussões para cá, porque esse é o movimento. Vocês colocam lá e eu trago de novo. Filtro o que eu escutei lá e trago para cá nas nossas discussões. E esse segundo trabalho, que faria parte dessa primeira nota, é uma resenha. A resenha tem o caráter de, na verdade, eu coloquei aqui o nome resenha, mas eu deixaria até um pouco mais livre, no sentido mesmo de uma resenha mais ensaística mesmo, mais livre, né? E eu fiz a proposta de vocês escolherem 3 atividades vistas desde dezembro e construírem uma reflexão sobre elas em até 2 páginas, né? Não pode ser mais do que isso, porque senão fica muito para mim, e eu quero o sentido mesmo de síntese do. Vocês podem escrever mais e depois ir lapidando e arrumar direitinho, deixar em 2 páginas para mim, tá? Aí, professora, o que eu posso escolher nesse trabalho escrito? Vocês podem escolher um filme e um texto, um documentário, podem escolher 3 textos, se sentirem mais à vontade, né? O que eu não gostaria, né? Vocês sempre me perguntam, como que a senhora gostaria de ver o trabalho? Não gostaria que vocês fizessem assim, tal texto, resumo, tal texto, resumo, tal texto, resumo. Não gostaria que fosse assim, porque o texto eu já tenho. Ali, eu tenho os livros aqui, né? Então, eu não preciso de um resumo do texto. Eu gostaria de saber o que foi que vocês pensaram quando vocês estavam lendo o texto. Aí, vocês podem, claro, porque são de diversas áreas. Vixe, professor, isso é muito difícil. Porque normalmente a gente não trabalha assim, de pensar, do professor querer ouvir o que a gente pensa de fato sobre as coisas, como é que aquilo se relaciona com a vida da gente, com as coisas que a gente observa no nosso dia a dia. Mas aqui é isso que eu quero, tá? Eu quero ouvir vocês. Aí não tem certo, não tem errado. Vocês escrevam como vocês sabem. Não quero que entrem lá na internet e copiem texto rebuscado para botar aqui para agradar a professora. Não quero isso. Até porque quando eu leio a primeira linha, eu sei se está no nível de escrita de vocês, tá? Porque o uso das palavras, o uso das expressões, aí eu começo a rastrear até eu encontrar na internet se o texto está copiado, né? Sim, sim. Não, não, pera, só que assim, esse trabalho escrito, Vitória, já é essa resenha, não é outra coisa, isso aqui é uma coisa só. Isso tudo é uma coisa só. A participação de vocês nos fóruns e aqui, né, no chat, falando, apresentando os trabalhos, isso para mim já é a parte da primeira nota, de 0 a 5. De 0 a 5 vai ser a resenha, certo? Que vocês vão escrever. Essa resenha mais ensaística que vocês vão escrever, de 2 páginas. Isso é a primeira nota. A segunda nota é aquele trabalho sobre o livro do Mozart, A Vida do Mozart. Lembram que eu falei na aula passada? Vocês, inclusive, acho que já estão com o livro, não é isso? Alguém já passou o livro para vocês? O Pedro, acho que o Pedro está aqui.
Ou não lembram mais, esqueceram de tudo? Gente, eu vou começar a ter aula 2 vezes na semana, vocês estão esquecendo das coisas. Vocês lembram do livro que eu falei? Sim, e não foi lá no WhatsApp? Só que não me mandaram. Eu pedi que vocês enviassem para mim também, para que eu coloque no Drive. Porque aí no Drive fica aqui disponível. Vocês receberam, gente, no WhatsApp, o livro completo? Certo. Pedro, se você puder encaminhar para mim no e-mail institucional, aí eu deixo lá no Drive também e coloco, inclusive, no Google Classroom, naquela sequência que eu estou fazendo. Agradeço se você puder fazer isso para mim. Bom, minha gente, aí o trabalho sobre o Mozart é a última nota, a segunda. Soma as duas coisas e divide por 2. É isso? E eu espero encarecidamente que vocês não me inventem de ficar de avaliação final, né? Porque eu acho que é uma disciplina muito tranquila e não há nenhuma necessidade que vocês não façam as coisas e queiram fazer a avaliação final, né? Então, vamos se ajudando, ajudando a professora, porque aí na metade do mês de abril a gente já está concluindo. À medida que terminar os trabalhos, não, mas a gente pode definir hoje. Deixa eu abrir aqui. Esse calendário não está abrindo. Deixa eu abrir, pegar aqui a agenda mesmo. Vamos olhar aqui. Entrega do trabalho desse. Vamos pensar na resenha, né? A resenha, a gente podia. Que dia é hoje? Hoje é 10. Vamos colocar para o último dia de fevereiro, que é o dia que a gente tem aula, dia 26. Pode ser? O que vocês acham? Aí, se vocês ainda tiverem dúvida, vocês me perguntam sobre a organização do texto. Outra coisa, se, como, se vocês tiverem problema, porque eu sei que tem vários alunos que estão usando o celular, se vocês tiverem problema para digitar enfim, né? For complicado de fazer isso, eu sei que o celular tem um editor de texto e tal, mas é muito chato. Vocês podem fazer o texto manuscrito, fotografar e mandar para mim. Não tem nenhum problema, tá? Então, vocês não precisam se preocupar em ser digitado, não. Só que arruma bem bonitinho, faz uma letra bem legal para eu poder entender. Sim, pode fazer digitado, mas o que eu estou falando, Jaílis, é que algumas pessoas podem só ter o celular. E aí digitar às vezes é meio chato, né? Fazer um trabalho todo no celular. Sei que vocês são rápidos, né? São bem ágeis com o celular, mas pode ser um pouco chato, cansativo. Se quiserem fazer manuscrito, faz manuscrito, fotografa e manda para mim. Faz a foto das 2 páginas, é a mesma coisa.
O que que vocês acham sobre a entrega da resenha? Vocês querem me entregar dentro ali do Classroom mesmo? Ou vocês acham melhor me mandar por e-mail? É mais simples. Dentro do Classroom? Tá ótimo. Você pode abrir as duas opções? Tá. Não, então eu faço lá. Eu coloco alguma postagem, né? E vocês me mandam por lá. Perfeito. Caio perguntou, né, sobre a data. Sim, a data da resenha, para o dia 26 de fevereiro. Minha gente, pronto, né? Nossa vida está organizada. Aí, só lembrando que vocês se organizam. Minha gente, não. Eu vou repetir isso tudo de novo. Pedro, você pode fazer uma síntese disso lá no WhatsApp? É que realmente, Felipe, é complicado. Eu acho que é mais fácil, porque aí lá no WhatsApp de vocês fica registrado. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão e voltam na mensagem, tá? Mas aí também, na próxima aula, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Mas só repassando, bem rápido. O que que a gente tem de maneira mais imediata? Olhar o Classroom, ver a sequência que eu vou postar das coisas. Tudo está na sequência ali. Nós vamos ter os 2 vídeos para assistir. Aliás, um era para ter já visto, porque é a discussão de hoje. E o segundo vídeo, que é o vídeo da Elisa Capai, que eu vou sugerir como trabalho para o fórum. Os dois. No dia 24 e 26, nós teremos aulas já começando o módulo 3, né? Que é intitulado Saber Social. No dia 26, também será a entrega desse trabalho escrito, que é esse ensaio, essa resenha que eu estou falando, né? Feita a partir de 3 atividades ministradas. Quais atividades, professora? Qualquer uma, eu estou dando liberdade a vocês de escolha. Posso fazer sobre outras coisas? Não, sobre 3 atividades vistas no programa até agora, tá? 2 filmes. Eu gostei dos filmes, professora. Eu quero relacionar 3 filmes. Escreve sobre os 3 filmes. Eu gostei de 3 textos. Beleza. Eu quero escrever sobre um texto, um documentário e um filme. Perfeito. A escolha é de vocês. A maneira como vocês vão montar isso daí é que eu estou pedindo que seja um texto único, reflexivo. Podem, inclusive, dar um título para esse texto de vocês, né? Qual é o tema central que vocês escolheram falar? Foi a linguagem? Foi a sociedade? Qual aspecto da linguagem ou qual aspecto da sociedade? Vocês podem fazer isso. No mês, já na metade do mês de março, né? Então, 24 e 26, nós já começamos o módulo 3 e vamos com ele até mais ou menos a metade do mês de março. Depois disso, nós vamos trabalhar no que é a segunda nota, que é a discussão do livro do Norbert Elias, que vai ser o fechamento da disciplina. Por que esse livro, professora? Porque se nós percorremos esse caminho discutindo linguagem, sociedade, saber social, né? O saber produzido sobre a sociedade, nós vamos fechar na história de vida de uma pessoa. Porque aí a gente pode refletir
todos os aspectos vistos durante todos os módulos, olhando a vida do Mozart. Né? Então, vai ser um pouco o fechamento, vai ser o fechamento também dos módulos. Como é que todos os módulos podem se encontrar? No sentido de olhar para a vida dele e pensar, como foi o aprendizado do Mozart, né, como músico? Como a família se meteu na vida dele? O pai opinou, a mãe falou alguma coisa, a sociedade pressionava ele, ele era feliz, né? Como foi estudar? Como foi essa relação com a escola, com a sociedade? Ele era pressionado, né? Existia essa pressão em relação a ele? Como vocês já vão ter passado por todas essas etapas, vocês vão ter argumentos para construir a discussão. E aí, tanto na discussão dos autores, dos clássicos, como na montagem da reflexão sobre o Mozart, eu gostaria que vocês trabalhassem em grupos. A gente pode, inclusive, dividir o livro. A gente pode, mais para frente, ter um momento para dividir o livro, ver numa sequência. Ou vocês podem fazer isso, porque eu acho que aí num grupo de WhatsApp vocês resolvem isso bem rapidinho, a sequência. Vocês já têm o PDF, vocês podem olhar quem é que quer, como é que vocês dividiriam o livro. Na verdade, Vitória, é final de março, já dá para a gente começar essa discussão sobre o Mozart. Porque nos meus cálculos, se tudo correr bem, aqui com as datas, por volta do dia 17, mais ou menos, a gente já teria terminado a discussão dos clássicos. E aí, daria para a última semana, aliás, as 2 últimas semanas de março, a gente já está nesse movimento discutindo o Mozart. Caio. Então, e aí cada equipe fica com uma parte do livro e a gente vai fazer uma espécie de debate, é isso? Uma discussão. Isso. E aí cada equipe vai mediar cada parte do livro, né? Mediar a Cada discussão de parte cada do parte do livro. livro. Pronto, tá certo, E entendi. eu me responsabilizo por ficar puxando com vocês as discussões vistas no curso. Tá certo. A gente faz esse movimento. Vem cá, mas isso aqui será que não tem a ver com o que a gente discutiu quando estava lendo tal autor? Ou quando viu algum filme, ou quando leu, escreveu no documentário, ou com aquela postagem de vocês no fórum, né? Eu fico nessa mediação de puxar o que foi discutido aqui. Tá? Dúvidas, Pedro? Mas, tipo assim, necessariamente a gente precisa falar durante a aula, a gente pode tipo, fazer um vídeo, entendeu? Porque a senhora disse que seria uma coisa bem livre nessa última nota, uma apresentação. Sim, uma coisa bem livre, mas aí para fazer essa coisa bem livre, de algum modo vocês vão ter que falar, né? Sim, com certeza. A linguagem aqui não tem como excluir, né? Aqui tudo é atravessado pela linguagem. Mas o formato não precisa ser um formato necessariamente de seminário. Vocês podem fazer um vídeo, podem fazer, enfim, sejam criativos. Vocês podem usar a imaginação. Vou fazer uma montagem aqui, né? Vou colocar vários recursos, né? Manda o link para a gente entra, vê o que vocês montaram e conversa em seguida sobre o que foi feito. Né? Fiquem bem à vontade para montar. Não precisa ser algo escrito, mas se quiserem também mandar alguma coisa escrita, vocês podem ficar à vontade. Professora, a gente
fez a leitura, e aí a gente também quis mandar um material escrito. Podem mandar, e a gente posta aqui para o grupo todo. Sim, pode ser feito, mas o que eu já estou pedindo para o Pedro fazer, Jaílis, já um pouco uma sequência dessas atividades lá no WhatsApp de vocês, para que, se vocês tiverem dúvidas, vocês consultem, tá? Bom, minha gente, podemos partir para a aula propriamente dita? Beleza. Então, seguinte, nós ainda estamos com o texto do Yanni, né, o Língua e Sociedade. Espero que vocês tenham terminado e tenham conseguido ver o vídeo sobre os palestinos nos livros escolares. Vocês conseguiram ver, pelo menos, o vídeo? O texto eu sei que alguns começaram, porque na aula passada comentaram. E o vídeo, alguém viu? Ou não? Sejam sinceros. Podem ser sinceros. Eu prefiro sinceridade. Não, professora, não vi, não deu tempo. Porque aí eu também não falo muito. Beleza. Alguém conseguiu ver? Nós temos 9 pessoas aqui. Tá, então não viram, né? Beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar de questões mais gerais. A gente vai. Aí, a partir dessas questões mais gerais, eu vou falar alguma coisa sobre o trabalho da professora Elhanan, mas sem necessariamente, né, fazer uma síntese, um resumo, porque eu quero que vocês assistam e eu quero também saber o que é que vocês observaram a partir do que ela diz. Aí, o que é que eu proponho? Que, como o nosso encontro agora vai ser no dia 24, no dia 24, a gente pode, porque aí eu vou ter tempo de concluir a minha leitura lá do fórum, do primeiro, e eu proponho que a primeira meia hora da aula que vem, do dia 24, a gente discuta os documentários. Pode ser assim? Porque eu acho que é uma discussão muito rica, os aspectos que são mostrados aqui. Então, eu quero realmente que vocês se comprometam a assistir, tá? E a responder, claro, o fórum. Então, deixa eu só pensar aqui. Seguinte. Partindo ainda da discussão do Yanni, né? O que o Yanni diz para a gente no Língua e Sociedade? Que a língua é produto e condição da vida social. Ou seja, né? A língua, ela produz gentes, coisas, ideias, né? Ela produz e reproduz. Ou seja, é um movimento aí dinâmico, né? De produção e reprodução das coisas. E tudo isso acontece porque existe um agrupamento da linguagem, digamos que a linguagem, ela cola nos signos,
E os signos, eles vão gerando significantes e significados, né? Que não necessariamente se confundem. Ou seja, as palavras e as coisas não necessariamente correspondem à mesma coisa. A gente viu isso quando a gente leu o Marcelo Marmelo Martelo, né? O coitado lá se batendo, mas por que que as coisas não têm o nome da sua finalidade? Por que que a gente fica nesse movimento de dar nomes absurdos, né? Cadeira, por que que cadeira é cadeira? Por que que não chama sentador, né? E, e aí ele começa a fazer várias perguntas. E uma das perguntas interessantes que o Marcelo faz, na verdade, ele interroga tanto o pai e a mãe, que chega um momento que o pai do Marcelo diz, né? Marcelo, todas as coisas elas têm um nome. E todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém se entende. O que que o pai do Marcelo está querendo dizer com isso? O pai do Marcelo está querendo dizer que a sociedade ela constrói convenções, né? E essas convenções nos antecedem. Quando a gente chega na sociedade, essas convenções estão aí, né? Existe as lógicas de parentesco, né? Quem é o pai, quem é a mãe, quem é o irmão, quem é o avô, quem é a avó. Então, você já chega num mundo que já tem regras, né? Essa lógica parental, né? Você tem quais as instituições que norteiam aquela sociedade, né? O lugar da igreja, o lugar da escola, o lugar do trabalho, né? Então, tudo isso vai sendo também, já está delineado, e todas essas criações, que são criações humanas, elas são convenções. Elas poderiam ser assim, elas são assim, mas elas poderiam ter sido montadas de outra forma. Então, a gente diz que elas são contingentes. Elas poderiam ser outra coisa, mas elas, enfim, se apresentam para nós dessa forma. E elas são arbitrárias, né? São arbitrárias. Poderia ser isso, mas poderia. E aí é exatamente onde o Marcelo questiona. Peraí, né? Mas eu não acho que ninguém se entenderia, né? Ele responde depois que o pai fala. Por que que eu não posso inventar o nome das coisas? Ele pergunta, né? E é uma pergunta ótima. Por que que eu não posso inventar outros significantes? Por que que eu não posso inventar outros significados? Por que que eu não posso suspender tudo aquilo que já foi dito, suspender as regras, suspender as normas sociais que já estão dispostas na sociedade e refletir se elas não podem ser de outra maneira? É claro que eu posso, né? É claro que eu posso. É isso que o Marcelo está sinalizando. Eu posso fazer isso. Ora, por que que eu não posso, né? Eu não posso mudar a cabeça de todo mundo, mas eu posso olhar para as coisas, olhar para os nomes, olhar para esses signos e duvidar deles, né? Eu posso olhar para esses signos que estão dispostos socialmente, né? E duvidar deles, duvidar da legitimidade deles. Isso eu posso fazer. E eu posso, diz o Marcelo, inventar outros nomes, como eu posso inventar outras coisas. Se tudo isso foi organizado por mãos humanas, é óbvio que isso pode ser modificado por mãos humanas, né? E quando é tudo, tudo. Valores, regras, crenças, né? Normatizações, tudo pode ser modificado, né? E aí o Yanni diz, a língua está lá mais ou menos pela página 7. A língua, ela constrói a história,
né? Ela constrói a história através de um sistema de signos, por meio do qual se pronunciam o presente, o passado e o futuro, né? Então, a língua que vai fazendo essa costura, né? De ir definindo, de ir apontando, né? Como é que a gente organiza? Aí é uma organização mesmo do pensamento, do nosso imaginário. Qual é o lugar do presente, qual é o lugar do passado, qual é o lugar do futuro, né? Tudo isso vai sendo permeado por esse exercício da linguagem. E, e qual é o universo da língua, né? O Yanni diz que o universo da língua é a cultura. Onde é que a língua acontece? Onde é a casa, né? Se a gente pudesse pensar, onde é que a língua mora? A língua mora na cultura. Mas aí o que é a cultura? Aí, às vezes, quando a gente vai ler os autores, aparece de um jeito super complicado. E eu, sinceramente, eu sou um pouco como o Marcelo, eu gosto de descomplicar as coisas. Eu detesto essas coisas, assim, muito rebuscadas, né? Sociedade é um processo, não sei o quê. A cultura é, sei lá, o hábitos, o não sei o quê. Não sei, detesto isso, né? Eu acho que, principalmente quando a gente está transmitindo conhecimento, a gente tem que ser muito claro, muito direto, sobre, pelo menos assim, pelo menos tentar, né? Porque nem sempre a gente é claro e direto, a gente acha que está sendo e não é. Mas, pelo menos, a gente fazer o exercício de traduzir essas coisas para que isso seja um pouco mais acessível. Então, como é que a gente poderia caracterizar a cultura? Eu diria que a cultura é o como nós fazemos as coisas dentro de uma sociedade. Como nós fazemos as coisas? Que coisas? Como nós falamos, como nós vivemos, como nós cozinhamos, que tipo de conhecimento a gente cria, que tipo de crenças nós temos, né? Como é que nós dançamos, como é que nós amamos, como é que nós, o que é que nós valorizamos, o que é que nós excluímos, quem a gente marginaliza, quem a gente exalta, né? E o que é que a gente acha que é ruim, né? Que estereótipos a gente cria e quais são os que a gente tem coragem de desconstruir. Ou seja, a cultura é como nós fazemos as coisas no dia a dia. Como é que nós nos organizamos dentro da sociedade no nosso dia a dia. E aí é por isso que quando a gente fala de cultura, é sempre importante, se a gente vai pensar em mais de uma, de fazer isso no plural, porque a maneira como eu faço as coisas, né, dentro da minha sociedade, é diferente como a do outro vai fazer em outra sociedade, né? Como o outro vai construir as suas relações, seguindo todos esses aspectos que eu mencionei aqui, dentro da sua sociedade, né? Mesmo dentro de uma cidade como a nossa, nós podemos imaginar que existem várias formas de construção da cultura. A gente pode pensar na cultura indígena e pensar que dentro da cultura indígena, na nossa cidade, existem outras, várias diferenças dessas culturas, dependendo do grupo, né? Dependendo do grupo étnico ao qual elas estão vinculadas, as crenças, a maneira de fazer as coisas, elas serão diferentes. Nós temos a cultura quilombola, né? Nós temos a cultura de quem é da universidade, de quem teve acesso à vida universitária, enfim, a gente tem uma outra relação com o conhecimento. A gente tem falado aqui muito do, é,
os profetas da chuva, as rezadeiras, né? Tudo isso aponta aspectos culturais diferentes dentro de uma mesma sociedade. Então, quando a gente pensa no como nós fazemos as coisas, esse como nós fazemos as coisas, isso sempre precisa estar sendo lido no plural, porque não existe uma única maneira de fazer as coisas, ou pelo menos não deveria existir, né? Claro que existem as fantasias, né? Muita gente gostaria de impor normas homogêneas, né? Dizer que é mais interessante a gente ter um único Deus, uma única forma de viver a sexualidade, uma única cor, né? Uma única forma de ser, né? Só que isso é interessante para quem? Interessante para ideologias extremamente castradoras, que não conseguem ler a pluralidade das culturas, né? Porque uma cultura plural jamais ela vai conseguir estar limitada a normas homogêneas e castradoras que definam um modelo único para as coisas, né? Um modelo único de ser, um modelo único de viver, um modelo único de fazer, um modelo único de existir, né? Isso não são dois aspectos que são incompatíveis, né? E o nosso mundo, ele existe como um exercício constante de linguagem. O Yanni, ele cita vários poetas, e cita, por exemplo, o Ítalo Calvino, cita mais de uma vez, e quando ele cita o Calvino dizendo que o Calvino, no livro Cidades Invisíveis, ele cita um trecho longo do livro, e é um livro que eu recomendo, se vocês tiverem curiosidade, leiam, porque a narrativa é construída, né, com o autor, o personagem principal, visitando várias cidades, e quando ele olha para cada cidade, ele vai imaginando como é aquela cidade a partir do que ele está vendo, e ele vai tentando construir uma narrativa para aquele lugar a partir do que ele está vendo. Ou seja, é um processo de tentar nomear o que ele está enxergando, né? Então, eu acho que pode ser um exercício super interessante para vocês, né? Aí, paralelo às atividades da formação de vocês, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena, né? E o Ítalo Calvino, por si só, é um autor muito interessante, com uma produção de escrita. O Yanni cita também um artigo curtinho, quando ele fala do mundo escrito e do mundo não escrito. É um texto que eu recomendo também. Ele está publicado aqui ele saiu num jornal da época, acho que foi no Jornal do Brasil, não sei se vocês acham online, mas ele está publicado num livro, os meninos da história devem conhecer, Usos e Abusos da História Oral, né? Ele aparece dentro dessa coletânea. E em seguida ele cita o Drummond, né, que eu até mencionei na aula passada, e quando ele cita o Drummond é para observar que a partir do poema A Procura da Poesia, ele nos coloca o dilema de que muitas vezes, tentando entender o que as palavras querem dizer, a gente também tem que lidar com os silêncios. O silêncio também é uma forma de dizer. E também porque a vida e as palavras não necessariamente correspondem, né? Existe aí, né, não necessariamente uma correspondência. E ele fala também ele faz uma pergunta, né, no meio do poema, trouxeste a chave, né? Tentando entender, tentando buscar a poesia, né? Trouxeste a chave,
E aí a gente pode fazer até outra pergunta, e como nós vamos ter essa chave? Né? E ele termina o poema dizendo: ermos de melodia e conceito, as palavras se refugiaram na noite. Ou seja, as palavras, elas são ermas de melodia e de conceito. Ou seja, elas são, o ermo, né? O ermo é o inabitado. É aquilo ainda que não foi dito. Aquilo, ou seja, existe aí uma suspensão. As coisas, elas não necessariamente correspondem às palavras que tentam nomeá-las, né? É um pouco nesse sentido. E recomendo que vocês vejam o poema todo. Acho que o poema é muito interessante, porque aqui o Yanni só faz um recorte. Na internet, quando a gente coloca A Procura da Poesia, Carlos Drummond de Andrade, aparece o poema completo, tá? Recomendo que vocês vejam. E aí o Yanni também diz que a palavra ela é atravessada pela experiência, né? Mas o que é a experiência? A experiência a gente pode imaginar, bom, a experiência é aquilo que eu vivo, aquilo que eu experimentei, né? Aquilo que eu vivi. Aí vou fazer um exercício com vocês que eu tenho feito sempre, gosto muito de fazer isso, porque eu aprendo muito com esses movimentos. Acho que é sempre bom quando a gente está tentando entender o que as palavras querem dizer, lembrá-las. Então, o que é uma experiência? A experiência, ex, fora, peri, perímetro, limite, e enche a ação de conhecer, o próprio conhecimento. Então, uma experiência é algo que eu vivo numa situação de fora daquilo que eu conheço, fora da zona de conforto, para usar um termo que vocês usam muito no dia a dia, né? Tem sido muito usado, numa situação em que eu tô fora, né? Tô vivendo uma outra coisa, né? E a partir desse estar fora dessa situação aí, quase que liminar, que eu posso conhecer, né? Eu posso conhecer. E o Yanni diz que a palavra ela está atravessada disso, dessas vivências, dessas questões. Como também citando o Jorge Luiz Borges, aquele poeta argentino citado pelo Alberto Mangel, lá no texto A Última Página, né? Aquele poeta que ficou cego. Quando ele cita, ele diz, traz uma citação do Borges, e o Borges diz lá, como o Deus do primeiro versículo da Bíblia, o escritor, ele também criou um mundo. Mas esse mundo não é um processo ex nihilo. É um processo, ou seja, o que é essa expressão latina, né? O ex nihilo quer dizer, esse processo não surge do nada. Então, esse processo de criar o mundo a partir de palavras, a partir desse movimento de letras, de significantes e de significados, isso não surge do nada. Não é um processo ex nihilo, né? Tá lá na citação. Ele surge da memória e do esquecimento. Ou seja, ele surge daquilo que a gente guardou na memória e também daquilo que foi esquecido, daquilo que ficou. Até porque o esquecido está aí, em algum canto, né?
Muitas vezes basta que ele seja despertado para que ele volte, para que ele venha à tona. E aí ele vem à tona no sonho, no lapso, numa fala, né, vai vir de alguma maneira, né? Então, o mundo, diz o Iane, o mundo que a língua cria não é isento de tensões, hiatos ou contradições. Pelo contrário, ele está agarrado a tudo isso. Porque a língua, ela surge com todas as contradições que a sociedade onde ela está inserida produz. Ela não é produto, né, e condição ali da vida social, como ele diz lá no início, né? Ela produz e também reproduz as relações, então ela reflete, ela carrega todos esses elementos, todas essas tensões, todos esses hiatos e contradições do seu meio, né? Isso está no texto do Yanni, já quase lá no finalzinho. Ontem eu assisti numa palestra muito interessante do psicanalista Christian Dunker. Ele falava que com a revolução digital, né, se operou um movimento muito interessante na linguagem, que é a gente sair um pouco mais da noção de representação, a gente saiu, né, um pouco dessa noção que foi o grande movimento da sociedade moderna foi em torno da representação. A representação em todos os sentidos, a linguagem tentando representar as coisas, né, construir modelos, construir referências, pensar isso também do ponto de vista, né, da ciência, construindo modelos para a sociedade, mas pensar nisso também do ponto de vista político, né, o modelo de representação, dos nosso próprio sistema, né, a organização política sendo pensada como os políticos representando o povo, né, e ele disse ontem, né, nessa palestra, que é algo que a gente está vendo que está sendo profundamente modificado, porque com a revolução digital, com as tecnologias, os usos das redes sociais, a gente vê que a representação, ela meio que cede um lugar à expressão. Então, muitas vezes, não necessariamente é a representação que vai predominar, mas aquele que constrói ali uma página, tem não sei quantos mil seguidores, começa a falar, às vezes, um monte de bobagem, e aquilo constrói realidade. Aquilo ganha uma dimensão enorme. E aquilo interfere profundamente na organização dessa mesma sociedade, né? E aí isso não é muito difícil de entender, porque o Yanni diz que a língua é uma cartografia, né? A língua é uma cartografia. A língua é uma cartografia no sentido de que ele diz que nós vivemos em um mundo colonizado por palavras. Minha gente, eu estou observando uma coisa, né? Hoje nós temos 7 alunos em sala de aula. Eu estou achando isso um grande absurdo. Tem 7 alunos presentes. Todo mundo agora está usando o recurso de pedir a gravação, é isso? Estou achando isso bem estranho. Queria entender o que foi. Se esse movimento continuar, então eu acho que eu vou começar a gravar a aula e mandar para vocês. E aí eu posso gravar isso em qualquer momento. Gravo e envio. Né? E acho desrespeitoso com os que estão aqui também. Bom, mas enfim, vamos lá. Então, vivemos em um mundo colonizado por palavras, né?
um mundo que... E essa colonização das palavras, ela cartografa, ela vai definindo o lugar das coisas, o lugar das pessoas, né, o comportamento das pessoas. E aí, nesse sentido, é bem importante o vídeo da Nurhit El-Hanan. Por quê? Porque nesse vídeo ela fala exatamente disso, de como a linguagem ela pode cartografar as pessoas, como a partir dos livros didáticos, né, vai sendo construído uma ideologia de limpeza étnica, né, em Israel. E a partir dos desenhos, do layout dos livros, das imagens que aparecem no livro, e toda a estrutura mesmo do livro, do conhecimento que é transmitido, você vai promovendo uma exclusão dos outros, né? Os outros, no caso, os palestinos. Caio. Professora, eu fiquei com uma dúvida, porque eu não entendi de certo modo, essa oposição que se faz entre o que ele está chamando de cartografia e o que você estava falando enquanto representação. Porque eu entendi que, de certo modo, há uma relação entre essas duas coisas, só que eu não entendi exatamente qual é, assim, porque eu fiz outras leituras a respeito desse tema da representação, por exemplo, leituras mais aproximadas da filosofia, e, de fato, existe uma oposição entre a representação, né, entre o que é imagem, digamos assim, e o que é real, né, e o que é sensível. Isso é algo bem da tradição platônica, digamos assim. E a cartografia, na verdade, ela se opõe a isso quando ela possibilita a criação de mapas, né, de mapas que não, como é que eu posso dizer, que não são referentes, vamos dizer assim, não são referentes a significantes mestres ou a significantes hegemônicos. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, é porque eu achei muito curiosa essa relação entre essas duas coisas, entre a representação, a linguagem, a cartografia, e como que a representação e a cartografia, né, vão se relacionar à linguagem, mas eu não entendi muito bem como está sendo trazido, assim. Olha, a gente pode imaginar primeiro uma coisa, né? Representação é uma lógica que foi muito marcante nessa construção do mundo moderno, né? E uma lógica marcante em todos os sentidos, né? A ciência, ela precisa construir, através das suas linguagens, biológica, econômica, social, cultural, né, antropológica, ela precisa construir modelos, referências. Ela precisa, de alguma forma, provar, mas ela precisa trazer esses modelos para a sociedade, ela precisa devolver isso em conhecimento, e esses elementos norteadores é que vão definindo como é que as coisas, como é que a sociedade vai se organizar. Então, esse modelo da representação foi a grande referência da sociedade moderna, né? Aí, quando eu falei que ontem, na palestra que eu assisti, vou até dar o nome para vocês, porque eu acho que dá para olhar lá, eu acho que fica, como era no YouTube, eu acho que fica gravado. Era na página da Unicap, Universidade Unicap, tem uma utilidade prática, né? E o nome da palestra do Christian Ducker era A Ética da Crise e a Partilha Social dos Afetos. E ontem, quando ele falava sobre isso, ele disse, esse mundo moderno, ele foi construído com essa pauta, em cima da representação. A ciência, né, pode ser pensada nisso, que foi o que eu acabei de falar agora, a política foi pautada pela representação,
Eu abro mão, como eu não posso estar sentada na Câmara, na Assembleia, no Senado e na Presidência da República, eu cedo a outra pessoa o direito de me representar, né? O que o psicanalista estava falando ontem é que esse modelo, ele está um pouco aí em pane, quando a gente pensa a sociedade atual, porque hoje, esse representar, ele já está muito esgarçado, né? Como você diz aqui, a representação, ela tem um limite. E a gente pode pensar, inclusive, quando a gente olha para o mapa, né? O mapa, ele tem um limite. Eu trabalho com um colega da geografia, eu aprendo muito com ele. Converso muito, pergunto muito, e mesmo quando a gente pensa numa cartografia, uma cartografia ela é limitada. Ela apresenta para nós um desenho da realidade, né? Mas aquele desenho, da mesma forma que um discurso científico, um discurso biológico, um discurso econômico, ou modelos econômicos, modelos políticos, né? Organização de partidos políticos, a organização política de uma sociedade, todas essas são formas de representar limitadas, né? E mesmo um mapa, ele é limitado. Ele é como, apesar dele ter sido feito, ele é um desenho, tem referências, tem uma escala, né? Não tenho a autoridade para falar do ponto de vista. Acho que inclusive deve ter alunos da geografia aqui, não sei. Mas ele tem toda uma organização interna, né? Que tenta se aproximar da realidade. Mas ele é a realidade? Não. Ele é uma representação da realidade. Oi. Não, é só para complementar, assim, porque desse ponto de vista, na perspectiva que eu estava falando, esse mapa ele não é dado já, sabe? É uma virada, digamos assim, empirista. O mapa ele não é dado, tipo, os caminhos eles já não são traçados. É mais um cartografar, um fazer-se, né? Do que uma captura do real, assim, do que uma captura do que Sim. já é dado. É como se a gente nos posicionasse de um outro modo, assim, em relação ao dado, né, à realidade. Então é mais um fazer, um traçar os caminhos, e aí, voltando para a linguagem, né, como que a gente pode construir mapas linguísticos que não sejam a cópia dos caminhos já dados, né, ou seja, dos mapas hegemônicos, como que a gente produz outros mapas, né, mapas menores, como que a gente pensa, por exemplo, pensando no mapa da cidade, né, como que a gente pensa na construção das periferias, dos espaços urbanos onde a organização do Estado não chega, né, as organizações são organizações marginais, assim, do ponto de vista não marginalizadas, né, do ponto de vista de uma construção minoritária, né, diante daquela realidade. Então, e aí eu lembro muito de um livro da Conceição Evaristo, que ela fala dos becos da memória, né, como que os becos, né, como que a gente cria becos para sustentar a nossa história e sustentar a memória do nosso povo, digamos assim, né, como que essas memórias, elas não estão presentes nos livros de história, mas que elas existem porque elas são produzidas, elas não são só lembradas, né, pelos livros de história, pela hegemonia, digamos assim, mas elas são produzidas hoje, elas têm a potência de serem produzidas hoje, né, de diversos modos, seja a partir da arte, ou seja a partir de diversas questões. Mas aí eu tô, enfim, uma grande digressão, porque eu achei muito interessante, assim, essa ideia a gente pensar na representação, a gente pensar nos mapas, né, nessa relação entre linguagem e sociedade que a gente está fazendo, né, que eu acho que tem tudo a ver, assim, tem tudo a ver, você falou da política, né, enfim, e aí isso também tem tudo a ver com a linguagem, né, assim, enfim, Sim. Falei demais. Não, falou não, tá ótimo. E acho que isso que você diz, né? O mapa não está dado, a cartografia não está dada, não há uma captura do real, não há, e mesmo que houvesse,
como é que a gente saberia que conseguiu capturar? Né? O real é o caos, é o inominado, é o desconhecido, é o que eu não sei, né? E a realidade é essa tentativa. A realidade é como esse retrato que a representação tenta capturar. Mas que a gente nunca vai saber se aquilo corresponde exatamente. A gente sabe que não. Vai ser sempre uma tentativa de tentar se aproximar, mas esse movimento vai estar sempre em fuga, né? E sobre essa relação aí, porque eu estava falando da representação e da expressão, né? Quando a gente pensa na língua como uma cartografia, essa é a proposição do Yannis, está na página 53 do texto. Ele diz, a língua parece uma cartografia. Parece porque ela vai narrando os nossos movimentos, os nossos passos. Tem um livro muito interessante chamado A Invenção do Cotidiano, do Michel de Certeau, e dentro desse livro tem um capítulo chamado Caminhadas na Cidade. Como ele é um historiador, um filósofo que caminha por várias áreas, então tem uma discussão muito do ponto de vista da linguagem, e ele observa que a nossa caminhada pela cidade é uma caminhada que é também linguística. Os nossos passos, eles são enunciados. Eu recomendo muito, Caio, que você veja esse texto. Chama Caminhadas na Cidade, dentro do livro A Invenção do Cotidiano, volume 1, que são 2 volumes. Esse é o volume 1. Ele diz que os nossos passos dentro de uma cidade, eles são enunciados. Ou seja, ele toma uma palavra da linguística e diz, por que nós andamos por aqui e não andamos por ali? Por que eu chego numa determinada parte da cidade e em outra eu não vou? Né? Tudo isso vai construindo, talvez, o que você menciona, você nomeia como mapas da cidade, que são também mapas linguísticos. Porque se eu mudo o código, eu mudo também as referências, eu desloco as representações, eu me expresso de outra forma, né? Então, há aí um movimento, um deslocamento disso. No trabalho da Yohanan, eu acho que está muito forte uma reflexão que eu bebo muito do trabalho do Eduard Said, que é um crítico cultural, em que há também uma discussão sobre, quando a gente pensa essa questão da língua, dessas cartografias, dessas construções, dessas representações, a gente tem que ver que tudo isso está tentando organizar o que é essa sociedade e organizar qual é o meu lugar e qual é o lugar do outro, né? O Eduard Said diz que toda sociedade cria o seu outro, cria aquele que ela meio que vai abominar, vai excluir, vai marginalizar para poder defender o que ela quer colocar como a representação, como o parâmetro, né? E isso se faz pela língua. Isso se faz pela língua, né? Como é que isso vai se constituir, se não pela língua e pelos signos que são mobilizados, são dispostos e são criados dentro da sociedade, né? Só existe essa maneira. O que o vídeo vai tentar montar para nós, né? Sem entrar propriamente, quero que vocês vejam, né, com os olhos de vocês e tirem as conclusões de vocês assistindo,
como se constrói uma geografia da hostilidade e da exclusão. Como que um simples e inocente, a gente pode pensar como inocente um livro escolar. Mas dentro da sociedade, minha gente, não existe nada inocente. Um discurso que é colocado, um currículo nunca pode ser imaginado como algo neutro. Um programa de ensino, ele nunca pode, ele está direcionando de alguma forma. O que a gente tem que avaliar é se ele está direcionando para algo libertador ou para algo que conserva ideologias, para algo que oprime. É isso que a gente tem que avaliar, né? Mas currículos não são neutros, programas pedagógicos não são neutros, né? Projetos pedagógicos não são neutros. E o que a Nurhida El-Hanan está dizendo é que o livro didático também não é neutro. O livro didático, ele pode estar ali ensinando para as próximas gerações qual é o seu lugar, né? E qual é o lugar dos outros, daqueles que são excluídos, marginalizados, e como é que eles devem tratá-los. E aí ela vai discutindo isso na relação entre Israel e Palestina, como é que isso se dá no contexto que ela está inserida, né? E que a construção, tanto do discurso, como a organização do mapa, o layout do livro, a capa do livro, o que é mobilizado, aquilo tudo está transmitindo uma mensagem, está cartografando uma realidade que é uma realidade possível, não é a única realidade, né? Mas, de tanto repetir uma coisa, de tanto colocar aquilo como uma verdade, aquilo vai sendo incorporado como uma verdade, né? Daqui a pouco ninguém duvida mais que aquilo é uma verdade. Se eu repito na escola, né? E aí também cabe a gente pensar que a escola também não é um lugar neutro. A universidade não é um lugar neutro. A gente vai ter todas as relações e todas as tensões presentes na sociedade vão estar presentes nessas instituições. Lembrem lá do Pinóquio, o Alberto Mangel dizia, em todas as sociedades, os governos não têm lá essa predileção pelo o fortalecimento do ensino, para que todos os alunos leiam, tenham acesso ao conhecimento. Claro que não. Porque à medida que uma sociedade lê, que uma sociedade reflete, que ela pensa sobre si mesma, ela evolui, ela não vai aceitar qualquer coisa. Ela não vai aceitar mentira. Ela não vai se conformar, não vai olhar uma bobagem mandada numa mensagem de celular e vai tomar aquilo como verdade, né? Não vai ler um texto bobo, sem fundamento, sem referência, porque é isso que a gente está vivendo hoje na sociedade brasileira, textos que são enviados, né, que são mandados, a gente não sabe por onde, não tem referência alguma, sem assinaturas, né, ou seja, não tem quem foi que transmitiu aquilo, quem foi que reproduziu aquilo, vão sendo repassados, construindo mentiras, e a gente toma aquilo. Uma sociedade que lê, que de fato sabe ler, não só uma sociedade que junta as letras, né, junta as letras e pega um iPhone e está lá lendo a mensagem, a fake news que foi enviada. Sabe juntar o conjunto das letras. Não. Esse que sabe juntar as letras, sabe compreender a sintaxe daquela língua, né? E sabe também que não basta só isso. É preciso refletir o meu lugar e o meu lugar dentro desse contexto social. Qual é o meu compromisso dentro dessa sociedade? Quando eu consigo ter essas 3 dimensões da língua, como dizia o Mangel, aí sim eu sou um leitor. Porque eu não sou um leitor só daquela letra miúda que está ali diante dos meus olhos no WhatsApp. Eu sou um leitor da vida.
eu sou um leitor de signos, eu sou um leitor que sabe entrar e sair da biblioteca de signos, eu sei escolher quais são os livros que me interessam, quais são os livros que me alimentam, quais são os livros que enchem a minha vida, quais são os livros que me edificam, quais são os livros que contribuem para que eu seja uma pessoa melhor e para que a minha sociedade seja uma sociedade melhor, né? Então, assim, eu recomendo muito mesmo que vocês leiam, que vocês assistam, né, os dois vídeos, né, que são esse, que eu comecei a comentar, mas não vou fazer o comentário, eu tinha feito um comentário, ia puxar uma discussão aqui com vocês, mas eu prefiro que vocês assistam sozinhos. E o seguinte, que é o devagar, no devagar depressa dos tempos. Não é muita coisa, gente. Isso aí é trabalho mas é um trabalho prazeroso. São dois documentários muito bem feitos, né? Um é uma entrevista e o outro um documentário, que não dá nem uma hora, né? Juntando aqui. E eu acho que pode agregar muito para vocês, tá? Esse material. Bom, então é isso. É isso por hoje. Vocês têm ainda alguma pergunta? Querem fazer alguma consideração? Que links, Vitória? Links do vídeo? Tá, o primeiro. O segundo ainda não, eu não postei lá. Mas vocês têm as referências direitinho no programa. Se forem mais rápidos do que eu, quiserem ver agora, vocês podem colocar no Google, no Devagar, Depressa dos Tempos, Elisa Capai. Vejam o que está com 25 minutos, tá? Podem pegar o programa e já ir assistir. Eu quero fazer isso ainda, ou entre hoje e amanhã, eu já faço essa sequência das atividades que a gente planejou aqui, tá bom? Dúvidas? Perguntas? Bom, achou? Parte oral em relação ao trabalho. Qual trabalho, Raniel? Apresentação dos autores, do trabalho final. Vocês vão ter que falar, minha gente, de um jeito ou de outro, porque a gente está aqui numa coisa dessa completamente mediada por essa tela. Mesmo que vocês façam uma montagem de um vídeo, vocês vão, professor, agora a gente vai apresentar a turma, né? A gente vai apresentar um vídeo sobre o que a gente fez e tal, e terminando de assistir o vídeo, a gente discute. Também não sei como vai ser, se vocês fizerem um vídeo, por exemplo, não sei como é que vai ser a internet de todo mundo para assistir aqui ao mesmo tempo. Tchau, Caio, obrigada. Mas é isso, é isso. Obrigada também, obrigada pela presença. Pode ser agora, Daniel. Se você quiser ficar na sala. Léo, você está aí? Léo, eu acho. O que aconteceu? Por que tinha tão pouca gente hoje? O pessoal comentou alguma coisa no WhatsApp? Quando eu falei lá que a senhora tinha chamado a atenção para isso, muita gente disse que entrou e teve que sair mais cedo. Mas eu acho que teve muita gente que não chegou nem a entrar mesmo. Não, entrou aqui para mim, eu acho que 10, 11 pessoas. E aí, daqui a pouco, quando eu não tinha falado nem uma hora, todo mundo saiu. Uhum. Ninguém comentou nada não sobre... Tá. Você pode, por favor, avisar lá, eu só espero que as pessoas revejam isso, porque senão, daqui para frente eu vou gravar.
Certo. Eu posso gravar em qualquer momento, coloco aqui e vou postando a atividade. Eu ia até comentar, porque também não está chegando muito esse movimento de pedirem um link, não. Acho que as pessoas não estão nem. Acho que pouca gente pediu link até hoje. Pois é. Aí depois vem a choradeira, né? Uhum. Pois é, pois Eu tá. vou sair, eu prefiro falar com o Reniel, tá? Tá bom, tá bom. Tchau, beijo. Beijo, obrigada. Deixa eu tirar a Lorena. Oi, Raniel, diga. Raniel? Gravação? Gravação o quê? Ah, sim, meu filho, obrigada por você ter dito.